Fala galera, sejam novamente bem-vindos ao nosso curso Padawan de SQL Server. Hoje a gente vai começar a ver data types, que são os tipos de dados do SQL. A gente vai começar a ver comandos DDL, que são Data Definition Language, que são as definições, comandos de definições de dados do SQL Server. A gente vai ver também algumas questões de constraint, como construir uma primary key, como construir uma foreign key, beleza? Então, pega o cafezinho e bora lá. Bom, pessoal, aqui eu já deixei uma colinha com os tipos de dados, então eu vou começar a explicar para vocês cada um deles, mas só para a gente ter em mente, eu falei para vocês dois tipos de comando que a gente tem do SQL Server. Então a gente tem o Data Manipulation Language e o Data Definition Language, que aqui você manipula os dados e aqui a estrutura. Então o DML, que seria esse primeiro aqui, deixa eu colocar aqui para ficar bem claro na cabeça de vocês, são os comandos que a gente utiliza para manipular os dados, e o DDL são os comandos que a gente utiliza para manipular a estrutura, tá? Então, para a gente começar a ver os comandos DDL, a gente precisa que vocês conheçam dos data types, que são os tipos de dados que a gente tem dentro do SQL Server, beleza? Então eu já deixei a colinha separada aqui para justamente não esquecer nenhum. Então vamos lá. Tipo de caractere, a gente tem o binário, que é arquivo 1 e 01. A gente tem o var binary. Esse cara aqui são caracteres especiais. Aqui você consegue colocar imagens, colocar alguns tipos de caracteres muito específicos do SQL Server. Ele não é comumente utilizado, tá? É mais quando você, por exemplo, preciso colocar uma imagem dentro do banco de dados. Então você utiliza o var binary. Isso é performático? Bom, eu vou me aprofundar mais nisso de performance no curso intermediário, quando a gente vai começar a ver algumas questões mais avançadas de store procedure e tudo mais. Mas não é recomendável, tá? A gente tem aqui o char e o varchar. Qual que é a diferença do char e do varchar? Eu vou criar um scriptzinho aqui, pessoal, para mostrar para vocês. Então, vou criar uma tabela e eu já vou me aprofundar de como que é o script de create table, só para mostrar para vocês a diferença do char e do varchar. Então, vou criar aqui a minha tabela. Coluna 1, varchar, e ele vai ter 10 posições. Coluna 2, ele é char, e ele também vai ter 10 posições. Criei minha tabela aqui, agora eu vou dar um insert. Rogério, você já ensinou o comando de insert? Já ensinei. Volta algumas aulas do nosso curso aí, e todos os comandos de DDL eu já passei para vocês aqui, tá? E também não se esqueça de inscrever, de dar like, compartilhar com seus amigos que queiram entrar na área de TI, beleza? Então bora lá. Insert into, minha tabela. Aqui a gente vai colocar o que? Hadouken na minha coluna 1, e na minha coluna 2 eu vou colocar Hadouken também. Faltou values, executa esse malandro aqui, vamos dar um select lá. Tá igual, né? Rogério, então não tem diferença. Vamos ver. Vamos pegar esse cara aqui. Coloquei aqui, beleza? Copiei, você vê que ele só colocou Hadouken. Aqui, eu vou pegar esse malandro aqui e vou colar ele aqui. Vocês estão vendo a diferença? O que ele fez aqui? Ele gravou todas as 10 posições da minha coluna com vazio. Esse daqui, ele só gravou as posições que eu passei no meu caractere. Então ele gravou lá o Hadouken, quando chegou no N aqui, ele parou de preencher a minha coluna. Aqui esse cara, ele continuou preenchendo com vazio até dar as 10 posições do campo que a gente definiu aqui na criação da nossa tabela, beleza? Então basicamente, essa é a diferença do char
pro varchar, pessoal. Ah, Rogério, então o varchar é sempre melhor? Depende. Aí a gente vai entrar também numa questão mais complexa de performance, né? E mais pra frente a gente vai ver isso no nosso curso intermediário. Mas só para vocês saberem, quando que eu uso o char? Quando eu tenho campos pré-definidos que o tamanho dele não são variável. Por exemplo, o CPF. O CPF vai ser sempre 11 caracteres. Então, eu uso o char de 11. Ah, eu tenho, por exemplo, código de identificação, RG. RG segue um padrão para brasileiros, outro padrão para estrangeiros, então ele é um campo que ele tem um valor variável, então eu uso varchar, beleza? Eu vou salvar esse script aqui, junto com os demais que eu tinha já feito, para você e vou colocar aqui na descrição do vídeo, tá? Se vocês quiserem depois pegar para testarem, fechou? Então vamos voltar para nossa listinha aqui, char, varchar, beleza. Aí eu tenho o nchar e o nvarchar. Qual que é a diferença desse para o varchar? Nvarchar e nchar, qual que é a diferença deles? O nvarchar, aqui eu tenho um caractere tipo Unicode. E aqui eu tenho não Unicode. Que são basicamente os caracteres especiais que a gente, se você precisar gravar, sei lá, um caractere especial de, por exemplo, aqueles desenhinhos, aqueles caracteres que são considerados como especiais, você usa o nvarchar. Aí eu tenho o text, que é o tipo de dados texto, ntext, que é a mesma diferença do char e pro nvarchar, e o campo de dados image. Todos esses caras aqui são os meus campos de dados do tipo caractere. Fechou? Tipos de dados numéricos. O que a gente tem aqui? A gente tem o bit, que é o meu valor booleano. Então, esse cara aqui, ele sempre só vai armazenar 0 e 1. A gente tem o decimal e o numérico. Aqui entra outra dúvida que a galera tem muito. Vamos lá, começando pelo decimal. O decimal, pessoal, quando eu vou criar a minha coluna, eu vou colocar lá decimal. E vamos supor que eu criei um decimal de 18 e duas casas decimais. Isso significa que o meu campo antes do ponto ele vai ter 18 caracteres e depois eu vou ter duas casas decimais? Não, pessoal. Sempre esse valor que está aqui, ele vai roubar as posições desse cara aqui. Então, qual que seria o valor máximo que você conseguiria armazenar nessa casa decimal aqui? Seriam 16 posições e duas depois da vírgula. Então seria isso daqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ponto. Ah, vamos supor que aqui seja 18 e aqui seja 4. Você vem aqui, tira o ponto. 1, 2, 3, 4. Esse é o valor máximo que vocês vão conseguir armazenar no decimal. Beleza? Ah, Rogério, e o numérico? O numérico também, só que ele tem uma diferença. Até deixei aqui um exemplozinho para mostrar para vocês. Tabela 2. Beleza? Vou criar a tabela aqui. Esses exemplos eu vou deixar. Então eu criei uma coluna aqui decimal e uma coluna numérica, beleza? Aqui, na minha coluna decimal, o que eu falei? Que eu tenho uma coluna onde eu tenho 5 e 2. Ou seja, aqui, esse cara vai chegar antes do ponto, ele vai chegar no máximo a 3 números, né? E aqui, 2. Então, eu inseri o 123. Então, o que ele fez aqui? Ele deu 123.00. Show? Valor esperado. Esse cara aqui, eu falei que ele tinha 10 posições e aqui ele pode pegar 5 dos 10 aqui. E passei aqui o meu 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2. Ou seja, eu tenho 7 posições aqui. Sendo que o meu valor máximo de número do campo seriam 10 posições. Então, o que o numérico vai fazer? Ele vai preencher as outras posições que estão vazias. Então, por exemplo, aqui a gente passou 1, 2, 3, 4, 5, ponto, 1, 2. Ficaram faltando do valor total que ele comportaria de coluna, 3 campos 0. Então ele completou aqui, ó, 1, 2, 3, para dar as 10 posições totais que o meu numérico armazena. Então assim, pessoal, o pessoal tem muita dúvida nisso. Eu vou deixar novamente esse create table aqui para vocês verem, executarem. Executem isso na máquina de vocês. E uma coisa que eu ainda não falei aqui nos outros cursos, pessoal, mas isso daqui
é muito, como eles dizem, de memória mecânica, sabe? Então, assim, vocês não vão aprender só assistindo eu mostrar os exemplos aqui para vocês no curso. Instala no SQL, pegam os scripts que a gente disponibiliza aqui, executem na máquina de vocês, dão um select, só assim vocês vão doutrinar o cérebro de vocês a fixar essa informação, entendeu? Se vocês só ficarem assistindo as aulas, dificilmente vocês vão recordar disso daqui, beleza? Bom, aí a gente tem o float e o real. Então, o float e o real, basicamente aqui, eles seguem a mesma linha do decimal, só que eles não têm arredondamento de casa decimal. O decimal, ele tem, então tem a questão, vamos supor que você tenha lá a casa decimal 0.06, ele vai arredondar a casa decimal. O float não, ele vai manter o valor exato, tá? A gente tem o int, big int, small int e tiny int. Qual que é a diferença deles? Aqui a gente está falando de campos inteiros, tá? São valores que eles não podem ser quebrados. Basicamente a diferença desses caras aqui é só o tamanho. Então, se vocês tiverem dúvida, pessoal, eu deixei aqui o link do site da Microsoft, vou até mostrar para vocês, tem aqui, ó, Data Types. Quando vocês tiverem dúvida no tamanho, vocês entrem aqui, ó, expor int. Ele já trouxe aqui para mim qual que é o tamanho de cada um desses caras. Então, o tinyInt, ele pode ir até de 0 até 255, ou seja, o número máximo que você vai armazenar na sua coluna é 255, depois disso você tem o small int, que é 32.767, aí você já tem um inteiro, que é 2.147, e aqui o big int, beleza? Então aqui no site da Microsoft tem todos os data types. Se vocês tiverem dúvida, qualquer coisa, podem entrar aqui, consultar, beleza? Não se preocupem muito, pessoal, em decorar isso agora, assim. Isso é uma coisa que vocês vão pegando conforme o tempo, conforme vocês forem trabalhando. Eu não vejo tanta necessidade de você decorar a diferença do big int para o int. Lógico que você precisa saber, assim, ter uma noção de tamanho dos campos, mas não precisa decorar número exato nem nada do tipo, beleza? Vamos lá. A gente tem money e small money. Aqui a gente utiliza para armazenar valores do tipo moeda, né? E a diferença de um para o outro também é a questão da precisão do tamanho do campo. Então, vamos tentar achar eles aqui. Então a gente tem aqui, ó, o small money, ele vai de menos 214 milhões até 214 milhões. E o money vai para esse numerário todo aqui, ó. Beleza? Então já vimos os caracteres, já vimos os numéricos. Agora a gente vai ver o tipo data. Então a gente tem time, date, small date time, date time 2, date time offset. Para exemplificar isso daqui, pessoal, eu tinha preparado esse comandinho aqui também. Então vocês executam ele, vai estar aí na descrição do vídeo também, tá? Então a gente tem aqui. Ah, Rogério, o que é esse cast aqui que você está fazendo para que é o getDate? Isso são funções do SQL Server, tá, pessoal? E a gente vai ver isso na próxima aula, então já fica ligado aí. Mas só para fim de comparação, o que a gente tem aqui, então? A gente tem o tipo de dado time, date. Então, time, o que eu estou armazenando? O que eu estou listando aqui? A minha hora. Date, eu tenho só a data. Então, dia 18/9. Inclusive, é domingo e eu estou gravando aqui para vocês. Então, por favor, me deem um like aí, compartilhem, beleza? Ó, small date time. Então, o que a gente tem aqui? A data, a hora, minutos, segundos. Date time. A gente tem aqui a hora. A única coisa que muda de um para outro é a precisão. Então, enquanto esse cara aqui ele acaba nos segundos, esse cara aqui ele tem os milésimos de segundos aqui. Date time para date time 2. É a mesma coisa, só muda a quantidade aqui dos milésimos de segundo que ele tem adicional nesse cara aqui. Então, a precisão. Você precisa ter uma tabela de sorteio que tem que ser decidido no milésimo do segundo ali quem ganhou, alguma coisa do tipo, você pode usar esse cara aqui. Se não é necessário, se você só precisa de milésimo de segundo ou segundo, aí fica ao seu critério, beleza? E a gente também vai falar sobre performance no nosso curso intermediário. E o datetime offset. Então, esse daqui ele segue o mesmo parâmetro do datetime 2. Só que aqui no datetime, qualquer tipo de dados que seja date e time, você só consegue armazenar dados a partir da data de 1750, porque tiveram algumas alterações históricas no calendário. Inclusive essa história é bem legal, se vocês se interessarem, deixem nos comentários que depois eu trago isso. Mas conforme a
as datas foram, os anos, os séculos foram passando, o nosso calendário sofreu alterações. Então, por exemplo, na época que Júlio César era o governante absoluto, eles viram que precisava de mais um dia no mês de mais um dia. Então ele definiu que esse dia adicional seria no mês de julho. Então é uma história bem legal. Mas esse não é o foco do nosso curso aqui. Então, basicamente, se vocês precisarem armazenar uma história, uma data anterior a 1750, vocês usam date time offset, beleza? Ah, vou criar, sei lá, uma base de dados aqui que minha aplicação, vou fazer uma aplicação da Bíblia. Então vou ter que ter dados, sei lá, do ano 1000. Então usou o Daytime Offset. Beleza? Bom, pessoal, acho que a gente já acabou até se estendendo aí um pouco. Então nós vimos hoje nessa aula todos os tipos de dados do SQL Server, qual que é a diferença de cada um deles, beleza? Então na próxima aula a gente vai começar a ver o Create Table, a gente vai começar a ver Constraints também, beleza? Então se inscreve no canal, dá like, compartilha com o pessoal, tá? O feedback de vocês aqui é muito importante para mim, para saber como está a dinâmica da aula, se vocês estão curtindo ou não, se vocês estão conseguindo reproduzir os exemplos que a gente dá aqui na aula, tá? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado e até mais.